Quinta-feira depois da Epifania. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, estas quintas-feiras são dedicadas a um tema, e é o tema deste programa, a tradição da Igreja. Ouvir, pôr-nos em contato com essa memória, esse fio condutor do passado. É bem verdade que as sociedades em que vivemos desde o século XIX detestam a tradição, detestam a memória, acreditam que isto é um atraso, um passadismo, negacionismo ou coisas do gênero. E nós sabemos que instituições sem fim nem meada são vulneráveis aos propósitos de indivíduos que se apoderarão facilmente das instituições. Uma instituição com memória que sabe extrair do passado elementos que a identificam no presente e que devem orientá-la para novas tarefas no futuro, é uma instituição forte. E isso é a Igreja, uma instituição forte. Além da beleza, porque nós cremos piamente, nós católicos, que o Espírito Santo é a fonte de sabedoria da Igreja. Permite-nos ser aquilo que temos de ser, intérpretes, hermeneutas, produtores de sentido a cada tempo, a cada século, a cada milênio. Produtores não só porque no protestantismo a maior honra deles é serem leitores da Bíblia. Nada de ruim, mas insuficiente. É muito mais ampla a tradição, unida à Sagrada Escritura, e é sua intérprete, a mais precisa, porque a tradição não é só o cérebro dos santos, é a vida mesma da Igreja traduzida pelo cérebro, a percepção e a ação dos santos. E tudo isso, assim como os profetas foram órgãos da comunicação, da revelação de Deus no Antigo Testamento, os doutores da Igreja são tradutores da inteligência da fé. Compreender as coisas é um tema que está lá no Evangelho de São João, por exemplo. Por ora não podeis compreender essas coisas, mas adiante as compreendereis. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade toda inteira e vos dará a conhecer as coisas que virão. Ta erhomena. João 16, 12 a 15. Nesse sentido, é que temos o prazer imenso, mais do que o prazer, a necessidade de ouvir, ler e interpretar as vozes do passado. Hoje estamos no século V, um século tão importante, um daqueles séculos que reúnem os grandes, assim como dizemos na arte, na música, na tecnologia, em várias áreas, nós temos períodos de grande fertilidade. Parece que os cérebros se encontram em certas épocas, depois em outras. O século XV traz gênios, traz Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Leão Magno e tantos outros que residem neste século.
E por quê? Porque este século é o início da consolidação, sempre em ação, do cristianismo na Europa e também no Oriente, ou seja, no espaço do Império Romano, que um século antes foi-lhe entregue como responsabilidade pelo imperador Constantino. O cristianismo, então, vai ser como num exército, vai ser preparado para uma grande batalha da evangelização de muitos povos, culturas e religiões, naquele grande politeísmo antigo, que coabitavam nos territórios romanos. Não é simples e fácil passar. Os judeus talvez sejam bom testemunho desta dificuldade de passar do politeísmo para o monoteísmo. Eles terão, inclusive, a necessidade da mediação do enoteísmo, isto é, entre adorar muitos deuses e adorar um entre outros deuses. Eles chegarão, graças ao Espírito Santo, a revelação, a experiência elevada do monoteísmo. Ouçamos Santo Agostinho, certo, uma estrela de quinta grandeza neste século. O duplo preceito da caridade. Senhor, mestre da caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra, como dele foi anunciado e sintetizou a lei e os profetas nos dois preceitos da caridade. Recordai comigo, irmãos, quais são esses dois preceitos. É preciso que os conheçais profundamente, de tal modo que os conserveis sempre bem gravados, de modo que venham à mente só quando vô-los lembramos, de tal modo que não venham à mente só quando vô-los lembramos, mas os conserveis sempre bem gravados em vossos corações. Recordai-vos em todo momento de que devemos amar a Deus e ao próximo. A Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos, como se lê em São Mateus, capítulo 22, 37 a 39. Esses dois preceitos devem ser sempre lembrados, meditados, conservados na memória, praticados, cumpridos. O amor de Deus ocupa primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor ao próximo ocupa primeiro lugar na ordem da execução. Pois, quem te deu esse duplo preceito do amor não podia ordenar-te amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e depois ao próximo. Entretanto, tu que ainda não vês a Deus, merecerás vê-lo se amas o próximo. Amando, purificas teu olhar para veres a Deus, como afirma expressamente São João. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Ouvistes o mandamento, ama a Deus. Se me disseres, mostra-me a quem devo amar, que responderei senão o que disse o mesmo São João? A Deus, ninguém jamais o viu. João 1,18. E para não pensares que estás absolutamente fora do teu alcance ver a Deus, o mencionado apóstolo afirma: Deus é amor, quem permanece no amor, permanece com Deus. 1 João 4,16. Ama, pois, o teu próximo e procura no teu íntimo a origem desse amor. Lá verás a Deus o quanto agora te é possível. Começa, portanto, a amar o próximo. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa o pobre sem abrigo. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não des as costas ao teu semelhante. Isaías 58, 7. Procedendo assim, o que alcançarás? Então brilhará a tua luz como aurora, como se ouve em Isaías 58, 8.
Tua luz é o teu Deus. Ele é a aurora que despontará sobre ti depois desta vida. Essa luz não conhece princípio nem ocaso, porque existe eternamente. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E para onde caminha, senão para o Senhor Deus, para aquele que devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa mente? É certo que ainda não chegamos até junto do Senhor, mas já temos conosco o próximo. Ajuda, portanto, aquele que tens ao teu lado, enquanto caminha neste mundo, e chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer sempre. Palavras que saem da mente, do coração e, sobretudo, da fé de um homem imenso que é Santo Agostinho. Bem, meus caros ouvintes, sigam-me, sim, nas minhas redes sociais para reescutar, conhecer, para trazer questões, perguntas. Eu estou no Instagram, padre.pedropaulo. Também no Facebook, Pedro Paulo, e no YouTube, O Verbo e o Mundo de Hoje, ou simplesmente Padre Pedro Paulo. Sigam-me, compartilhem os nossos encontros, os nossos programas.